Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast PCD. Eu sou a Bruna Martim e hoje o podcast vai começar com a autodescrição, né, Ju? Isso mesmo. Eu sou a Bruna, sou parda, cabelos pretos longos, estou vestida hoje com uma camiseta branca, estou com alguns brincos dourados na orelha. E eu sou a Juliana, mulher branca, alta, me considero alta, 1,73 de altura. Estou vestindo uma camisa branca também, tenho cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos também. E é isso, que experiência, hein? Já começamos diferente aqui. Sim, com certeza. E hoje temos um convidado aqui, muito mais que especial, ele que é consultor, palestrante. Seja bem-vindo, Guilherme Bara, isso? Guilherme Bara, isso. Bara, né? Bem-vindo, viu, Guilherme? Para a gente poder começar esse nosso bate-papo, conta um pouquinho sobre você. Primeiro, Bruna, Juliana, super prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou o Guilherme Bara. Como você falou, sou palestrante, consultor nos temas de diversidade, de compliance. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho, olho castanho, estou vestindo aqui uma camisa de manga comprida preta. Eu sou cego, eu tenho deficiência visual, eu perdi a visão ao longo da vida, em virtude de uma situação chamada retinose pigmentar, que de maneira resumida e até um pouco leiga, é uma situação que as células da retina não são muito bem irrigadas, e aí elas vão parando de funcionar. A retinose em cada pessoa ela se manifesta de maneira diferente, pode ser no começo da vida, no final, pode ser que nunca se manifeste, mas é a segunda causa de cegueira do mundo, né? Só está atrás do glaucoma. E hoje eu sou consultor. Antes de ser consultor, eu já trabalhei nos 3 setores, Bruna, já trabalhei no governo. Há muito tempo atrás, eu fui chefe de gabinete, na época, não sei se vocês conhecem a Mara Gabrilli, que hoje é senadora, né, que tem tetraplegia e tal. Sim. Ela foi secretária municipal, fui chefe de gabinete, eu fui diretor aqui da Federação das Indústrias. Eu já fui atleta paralímpico, já fui atleta de alto rendimento. Nossa, que legal. Não parece, né, Juliana? Eu sei que não parece. Não. Mas eu tinha outro shape na época, tinha outra forma física. Cheguei a ser o 3º do Brasil nos 200 metros. E no ambiente corporativo eu trabalhei em vários lugares, né? Trabalhei na empresa BASF, fui coordenador de marketing da Souvenir. Depois até a gente pode falar disso, né? Eu trabalhava com cores. É uma coisa que o pessoal fala, caramba, um cara cego, trabalhando com cores, como que fazia como isso, que pode, né? E, enfim, faz 5 anos que eu tenho minha consultoria trabalhando aí com os temas de diversidade e de compliance. Mas super prazer estar aqui com vocês hoje. Que legal, Guilherme. E quais são, assim, as formações que você teve? Conta um pouco aí como foi sua experiência acadêmica, como que você lidou ao passar por essas fases. Qual foi o seu maior interesse em buscar conhecimento, tanto para ser consultor, né, de diversidade e inclusão? Uhum. Eu sou formado em administração. Para quem é aqui de São Paulo, eu estudei no Instituto Mauá de Tecnologia, que tem tanto engenharia como administração. E um pouco mais para frente eu fiz MBA na FIA, que também é, né, a Fundação Instituto de Administração, em gestão de projetos. Estudei num colégio bem tradicional aqui de São Paulo, chamado Dante Alighieri, que fica aqui perto da Avenida Paulista. Conheço, bem bacana esse colégio, né, Guilherme? Bem conceituado ele aí. Eu gosto bastante. E agora, para ser consultor, eu acho que o importante para você aplicar um conhecimento, é lógico, você ter o conhecimento teórico, buscar, aprender, fazer cursos, mas conseguir mesclar isso com a experiência prática. Então, grande parte do que eu transmito hoje para a empresa, enquanto consultor ou palestrante... Sim. Opa, esse barulho a gente foi me abala, caiu no chão. Boa parte do que eu transmito hoje para uma empresa é o que eu aprendi na própria empresa, é ouvindo, é prestando atenção. Bacana. É quando um gestor chega para mim e fala, Guilherme, eu tentei contratar uma pessoa com deficiência, mas o EPI não entra na perna dela. O que eu faço? Então, é essa escuta ativa que conecta o meu conteúdo com a vida real. Porque hoje a gente percebe pessoas que são muito boas teoricamente, mas que têm falas, que têm uma abordagem que não conversa com a vida real. Fica bonito, a gente sorri, dá like e tal, mas a gente não consegue levar para a nossa vida, porque na linha, no texto fica lindo,
Mas e na prática, né? Isso não funciona muitas das vezes. Funciona, é exatamente o que eu pensei, não funciona. Isso acontece muito no nosso, né, no tema da pessoa com deficiência, por exemplo, porque a gente tende a romantizar muito esse tema, principalmente as palestras. Ah, a pessoa com deficiência pode tudo, sempre. Não pode, né? Quem fala isso não entende nada de pessoa com deficiência, entende de ganhar like no Instagram. Sim, mas acho que o desafio é mostrar que a pessoa com deficiência pode bem mais do que a maioria das pessoas sabe. Que daí a gente passa a ter uma abordagem mais realista. E não aquela coisa, pode até melhor, afinal ele tem resiliência e tal. A gente sabe que isso não é a realidade, muitas vezes. Né? Enfim, mas resumindo aqui essa longa resposta, para eu ser um bom consultor, eu preciso prestar atenção no que me falam. Né? Para que a minha mensagem se conecte com um real desafio. Né? E não com uma frase fofa, solta ali, né? No nada. Que é o que a gente mais vê, né? As palavras fofas aí, né? Ô, Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. A partir de quantos anos é que você se viu aí com essa deficiência sua? Putz, eu fui perdendo muito aos poucos, né? Então, mas eu diria assim, desde os 8, 9 anos eu já tinha alguma dificuldade. Mas assim, até os 12, acho que até os 11 eu ainda jogava bola, por exemplo, né? Enxergando e tal. E eu percebia, como era muito aos poucos, era assim, eu ia na minha classe, na sala de aula, eu sentava na 5ª fileira. Daí tinha férias, voltava, eu via que eu tinha que sentar na 3ª para ver a lousa. Depois sentar na 2ª, na 1ª, até que eu tinha que levantar para ver a lousa. Então era muito aos poucos, assim, né? Mas foi basicamente na adolescência, que foi a maior parte, quando a minha visão caiu mais rápido, assim, foi na adolescência, ali nos 15, 16 anos, que daí eu fiquei já praticamente cego, foi ali nessa idade. E como foi para você receber esse diagnóstico aí de cegueira? Então, foi bem desafiador, mas foi um desafio camuflado, assim, sabe? Não era uma coisa assim, falar, porque como era, eu falo muito disso, é mais difícil, na minha opinião, na minha experiência, e na experiência de uma galera, assim, que eu conheço, é mais difícil ter baixa visão do que ser cego. Por mais estranho que isso possa parecer. Porque ter baixa visão, emocionalmente falando, né? Você tá num limbo. Entre a galera que enxerga, você é o ceguinho da turma. É verdade. Não, ele não viu, não, tá cego, não sei o que, tal. E entre as pessoas cegas, você enxerga. Principalmente na adolescência, que você já tem uma outra crise de identidade, né? Isso entre mesmo. As crianças você é adulto, entre adultos você é um moleque. Então assim, e você tá querendo se achar, tá querendo ter grupo, de repente você se vê num limbo, de que grupo eu sou? Verdade. Né? Então isso traz. Então o que eu fazia? O que muita gente nessa situação faz? Finge que não tem a deficiência. Então você finge, né? Você não quer falar sobre ela. Isso se reflete como na prática? Você não quer saber de aprender braille. Braille é coisa de cego. Imagina que eu vou aprender braille. Bengala, né? Que eu estou aqui. Meu Deus, bengala é coisa de cego. Imagina, né? Vou usar bengala. Né? Então você começa a decorar tudo, os passos, fingir que está vendo o que não está vendo. Isso traz um estresse emocional muito grande. A sua mente tem toda hora estar muito atenta. Porque você enxerga um pouquinho, né? Mas na hora que você chega em casa, Ju, assim, é como se você pudesse tirar aquela fantasia e ser você mesmo. Mas teve uma hora que, graças a Deus, tudo começou a dar errado, né? Eu comecei a entrar na porta que estava fechada, comecei a tropeçar no degrau que eu fingia ver, chavecar a menina errada, né? Acontecia já bastante. Aconteceu? Até isso. Já de tudo nessa vida. Chavecar a menina errada? Já, né? Mas chavequei bastante certa também. E aí, cai a sua ficha que o símbolo que você tem medo, né? A bengala, o braille, não é maior do que a pessoa. Pelo contrário, que são os recursos que vão te deixar mais pleno. Que vão te deixar, né? Porque eu achava que eu esbarrar em tudo quanto é lugar, ninguém ia perceber que eu não enxergava. Eu ficar batendo, né? E na hora que eu percebi que eu tenho autonomia para com a bengala, poder ir na padaria sozinho, poder andar a cidade sozinho, é isso que ia me deixar mais forte. Só que é um processo desafiador. Mas quando isso aconteceu, quando eu assumi minha deficiência, isso foi no final da adolescência. No começo da idade adulta, ali nos 21, 22 anos, aí a minha vida, assim, decolou, assim, porque eu comecei a tratar o tema de forma mais leve, e as pessoas que me rodeavam percebiam isso.
Então elas começavam a interagir comigo com mais naturalidade, sem receio de errar, podendo tocar no assunto, perguntando. Isso vai se refletir nos meus amigos, no meu trabalho, nos meus relacionamentos afetivos. Então, a partir do momento que eu aceitei minha condição, minha vida decolou, né? Mas não é fácil, e é um processo que não é da noite para o dia. É isso que eu ia falar, né? Demorou ali dos 15 aos 21, foi um processo... Dos 15 aos 21 quando foi acelerado, mas é um processo que foi indo até mais tempo, assim, sabe? Porque você vai se deparando com situações novas, então é um processo quase que contínuo. Eu diria assim, de eu estar inteiro mesmo, eu me senti de 10 anos para cá, eu já tenho 46 anos, sabe? De me sentir muito bem. Né? Sim, de aceitar, assim. De aceitar com muita tranquilidade. Entendi. E aceitar, assim, não é negar a dificuldade, não é nada disso, é aprendendo a jogar o jogo, a lidar com a situação, né? Sim. Eu lembro uma situação que acontecia bastante, né? Então, quando eu ia conhecer alguém novo, assim, qualquer situação, no trabalho, amigos, eu queria logo fugir, porque no começo, como que a galera trata as pessoas com deficiência? Claro, não é uma regra, mas acontece bastante, né? Trata meio assim como coitadinho, assim, sabe? Tudo no diminutivo. Sim. Ai, quer um negócio, quer sentazinho, quer não sei o quê, tá calorzinho. É tudo assim. É desse jeito mesmo. Provavelmente vocês que são mães, ficam assim, ai, mãezinha, né? A história da mãezinha. Isso é o pior, né? Ou então coitadinho, já ouvi, coitadinho. Exatamente. Acho que, meu Deus. Isso é direto. Pobrezinho. E o que eu percebia no meu caso, que depois de... Como as pessoas esperam tão pouco da pessoa com deficiência, qualquer coisa que você faça, o pessoal acha o máximo. Fala, nossa, você faz isso. Então assim, nossa, daí entra lá no seu Instagram, não, vi que você faz ginástica. Nossa, eu vi você na esteira e eu reclamo de andar até a esquina, sabe? Putz, mas você vai lá ver a pessoa, ver com a namorada, fala, meu Deus, tem até namorada, quem será que foi a maluca, né? Que quis, deve que tem filho. Depois, caramba, se bobear, ele até transa, né? Então assim... porque o povo quer distorcer, né, Guilherme, as coisas, né? E vai muito rápido, Bruna, do coitadinho pro super-herói. Né? E com o tempo eu percebi que era um processo que ia rolar e que o convívio ia equilibrar esse pêndulo. Mas quando eu tinha dificuldade com isso, o que eu fazia? No primeiro encontro, eu já queria mostrar que eu era o máximo, eu não queria ser visto como coitadinho, eu já falava, já queria impressionar, mas era chato, era uma coisa superficial, era uma coisa forçada. Robótico, né? Robótico. E eu queria, e na hora que eu percebi assim, beleza, no começo vão me tratar com inho, depois vão me achar o máximo e depois... isso vai equilibrar, eu passei a viver o processo mais desarmado, assim, sabe? Eu já sabia, não, no começo vai ser assim, mas daqui a pouco tá tudo normal, daqui a pouco já tá me odiando, me amando, brigando por causa do futebol, da política, aí tudo normalizou, né? Mas é um processo, né? Mas tudo passa. O primeiro passo, que foi muito relevante, teve todo um suporte terapêutico da Sônia, Sônia Salomão, que é minha terapeuta até hoje, do processo de aceitar a deficiência, de aceitar a condição. Isso foi fundamental, assim, né? Eu ouço muito de amigos meus que são gays, que o processo sair do armário é difícil, mas na hora que ele sai, facilita demais a vida, né? Então é isso, a gente aceitar quem a gente facilita muito nossas relações. Sim, e as atividades, assim, de vida diária? Uma curiosidade, acho que todo mundo tem, né? Como que ele faz para se virar, para se vestir, para escolher uma roupa, para pedir um carro, para fazer atividade, igual você citou aí de exemplo? Responder e-mails, né? Trabalhar. Quais são as ferramentas que você utiliza aí para te ajudar? Olha, deixa eu ver, são muitas atividades. Muitas! Eu até recomendo, quem está acompanhando a gente, tem um perfil no Instagram de uma menina cega chamada Geisa Farini. E o foco dela é bem esse, bem nessa pergunta que você me falou, ela explica super bem explicadinho. Então, assim, as atividades da vida diária, tem até curso, né, para pessoa cega, tem algumas instituições, a Laramar, a Fundação do Urina no Rio, que ficam aqui em São Paulo, que tem um curso que chama exatamente isso, atividades da vida diária, que eu não fiz, aliás. Mas eu acho que, assim, de novo, passa por você ter a atitude de colocar a mão na massa. Então, assim, toda pessoa cega consegue lidar bem com todas as situações? Não, um monte não, né? E um monte sim. Mas tudo passa, de novo, por você colocar a mão na massa, por você colocar a mão, você não sabe exatamente onde é colocar a mão na pia e se deparar com um prato sujo. Então, você precisa colocar a mão na massa e, de novo, terapeutizando, isso não é fácil. É mais fácil você pedir para alguém, é mais cômodo, mas
te traz muita dependência, mais do que você precisa, né? Mas considerando que a pessoa tem essa atitude de colocar a mão na massa, hoje dá para fazer quase tudo, assim. Então, eu moro sozinho. Tenho uma moça que vai lá em casa 2 vezes por semana. E minha filha, uma moça que vai lá trabalhar, né? Fazer comida, limpar, não sei o quê. E minha filha eu sou divorciado, minha filha passa comigo, sei lá, 40% do tempo. E aí eu preciso me virar. Então, hoje, assim, com os aplicativos, eu lavo a louça. Lavar a louça não tem muito erro. Você vai lá, faz o negócio e tal. É muito fácil perceber. Lavar a louça... Tem coisas que eu acho muito óbvia, porque eu tô acostumado. Não sei se para quem está assistindo mas lavar a louça é pegar o prato, passar lá o detergente, esfregar, tal, enxaguar e colocar do lado. Não tem... Com tato é muito fácil fazer isso, né? Cozinhar. Tem um monte de pessoa cega que cozinha. Eu não cozinho. Você não se arrisca? Eu não gosto, não quero saber. Mas Guilherme, você podia... Eu sei que eu podia, mas não é tudo que eu posso que eu quero, né? Então, não quero cozinhar. Tá certo. Mas eu lembro que a minha esposa brigava muito comigo, né? Guilherme, mas por que você não cozinha? Fulano de tal cozinha. Eu falei, então, eu não sou fulano de tal, eu não gosto, eu não quero cozinhar. E que mais? E hoje com aplicativo, dá para fazer muita coisa. Assim, por exemplo, quero ver qual é o meu peso. Tem balança que fala, que você pisa lá e ela já fala. Ou eu pego pelo aplicativo, ela transmite para o aplicativo e os celulares são muito acessíveis. Tem programas de leitura de tela que leem praticamente tudo. Então, numa rede social, no Instagram, no WhatsApp, Twitter, Facebook, LinkedIn, com o meu celular, eu consigo acessar todo o conteúdo. No WhatsApp, as pessoas não precisam me mandar mensagem de voz, elas podem mandar por escrito que ele lê igualzinho. Né? Que bacana. Então dá para pedir um Uber com o celular, tem um jeito diferente de navegar no celular, e daí você pede Uber, você pede, sei lá, uma comida para um iFood da vida. Então não dá para fazer tudo, mas dá para fazer quase tudo, assim, muita coisa. Então eu chego lá para a Alexa e falo, Alexa, começar a limpeza, daí o aspirador robô já começa lá em casa. Então assim, dá para fazer muita coisa, assim, né, hoje em dia. Sim, levando aí para o lado corporativo, né, das empresas, o que você acha que é interessante ter em uma empresa como inclusão para receber uma pessoa com deficiência? Olha, o primeiro ponto é a abertura para o tema, né? É ter abertura para o tema. Porque o tema da pessoa com deficiência, Ju, assim, diferente de outros temas, como o tema LGBT e alguns... O tema da pessoa com deficiência não enfrenta muita resistência, assim, ideológica, religiosa. A galera, na verdade, morre de medo de errar. A galera se apavora, assim, na relação com a pessoa com deficiência. A galera que não tem deficiência, né? E mais do que isso, assim, aonde que a gente está acostumado a ver a pessoa com deficiência na sociedade? Ou no lugar de coitadinho. Sim, a gente está acostumado a ver aonde? Na PAI, no Teleton, pedindo dinheiro, fazendo você chorar para doar mais, na esquina, pedindo dinheiro. E existe mesmo, né, uma relação entre deficiência e vulnerabilidade social. Não tem problema nenhum. Você que está em casa, doa e vai fazer muito bem. Só que a pessoa com deficiência não está só ali. A pessoa com deficiência está em vários lugares. Só que quando a gente não vê ela como coitadinha, a gente vê ela onde? Como super-herói. É o atleta paralímpico que não tem 2 pernas, um braço, e pula, voa, dá cambalhota, e você reclama da sua unha encravada. Daí você começa a achar que a pessoa com deficiência existe para você parar de reclamar da sua unha encravada. Né? E aí... Isso já tem como base algo meio egocêntrico, que a referência de felicidade única é a sua. Que você não consegue. Porque o que você está dizendo assim, pô, o cara que é zoado, ferrado, que é isso que você pensa, tá lá pulando e eu reclamo da minha unha encravada. Porque você não admite a possibilidade do cara naturalmente ser feliz tendo uma deficiência. Exatamente. Já é uma dificuldade de respeitar a referência do outro, de achar que a referência sempre certa é a nossa. A pessoa com deficiência, a gente não está aqui, não. Eu não estou aqui para você parar de reclamar porque você tem que ir para a academia, não. Né? E o nosso desafio é sair desse coitadinho super-herói. A empresa precisa entrar em contato com a realidade do analista de RH que tem baixa visão, do operador de máquina que às vezes tem uma deficiência auditiva, do analista financeiro que pode ter uma paralisia cerebral, autismo. Então a gente precisa sair desse ar romantizado, sabe? Aquela palestra que tu não vai chorar no final, aplaudir, falar que vai levar para a vida. Não, eu quero que você leve para sua empresa, não é para a vida. Porque se você não levar para a empresa, aquela palestra não adiantou de nada. Abrir oportunidade, né? Senão a pessoa sair de lá com um novo herói, mas não entende o que ela precisa fazer para incluir na prática. Ela não percebe o que ela tem a ver com isso. Ela acha que ela chorou com a palestra, então ela já ganhou lugar no céu.
Então, primeira coisa que a empresa precisa ter é abertura. E nós, palestrantes, consultores, a gente precisa ter uma abordagem mais pragmática. A gente precisa falar mais a verdade. A gente mente, viu? A gente mente bastante. Né? A gente chega lá e fala, a pessoa com deficiência pode tudo, olha que maravilha, ela é até melhor que todo mundo, porque a gente é resiliente. Então o que eu estou dizendo para o gestor quando eu falo isso? Gestor, olha, a pessoa com deficiência é um semideus. Eu estou te dando um semideus na mão para você trabalhar. Então, se der errado, meu queridão, você sabe de quem é a culpa, né? É de você que é um insensível, desumano. O gestor sai dessa palestra emocionado, mas ele percebe que nesse tema, ou ele empata ou ele perde. Porque ou ele faz o que falaram para ele que é fácil, é só ele ser humano que ele vai conseguir, ou ele vai ser um desumano, fracassado. Só que a gente precisa parar de mentir. O que a gente precisa dizer é assim, galera da empresa, tem pessoas com deficiência que sim, talvez cheguem prontas para fazer tudo aí. Algumas vão chegar sim, mas a maioria não vai. Não porque ela tem o DNA para vagabundagem, não. É porque é só se lembrar, gestor, a escola que você estudou não tinha acessibilidade adequada para uma pessoa com deficiência. Para ela chegar na escola, a calçada não estava acessível, o transporte não estava adequado. Isso só falando de barreira física, arquitetônica, e os vieses que a galera tende a tratar como coitadinho, de sempre menosprezar. Então, muita gente não vai chegar 100% pronta. E aí, gestor, eu conto com você para complementar essa capacitação. O que eu estou dizendo agora para o gestor? Gestor, se der certo, você também é responsável por isso. Eu estou dizendo, gestor, aqui você empata ou ganha. Não você empata ou perde. Então, na hora que você fala a verdade, esse cara fala que é uma oportunidade, não uma casca de banana onde eu só vou me ferrar. Então, precisa ter abertura, precisa ter uma abordagem mais pragmática, precisa fugir do estereótipo exageradamente emocional. Não tem problema ter emoção. Mas o que a gente faz com essa emoção? Ela vai gerar atitude prática ou vai fazer você colocar coração no chat só? E achar que já fez sua parte. Então, as empresas precisam estar abertas, a gente precisa ter uma abordagem mais pragmática, a gente precisa acolher a dor do gestor. Porque vamos combinar, gente, se eu não tivesse deficiência, mesmo tendo, eu não sei um monte de coisa. Eu ia saber menos ainda se não tivesse. Os meus melhores amigos sabem pouco. Então eu não vou desumanizar ou condenar o gestor porque ele não sabe. Eu preciso dizer para ele, tudo bem você não saber. O problema não é não saber. O problema é não se abrir para aprender. Mas ele precisa ser acolhido e não julgado porque ele não sabe. Mas a gente adora julgar, né? A gente adora sair de lá falando como o mundo é errado, como esses caras são insensíveis. A gente também é, nosso pai é, nossa mãe é, pessoas que a gente ama, pensa igualzinho aquele gestor, tem a mesma resistência. Então, a gente precisa ter abordagem pragmática, o gestor precisa se abrir para aprender. Enfim, tem vários desafios aí que vão nessa linha. Muitos. Ô, Guilherme, você acha aí que a alta liderança está realmente engajada de fato no tema aí de diversidade e inclusão? Alguns sim, outros não, né? Aí depende muito, e a alta liderança estar engajada é muito importante, né? Porque é eles que dão a diretriz para a empresa toda. Vamos pensar o pessoal da média liderança. Estou falando aqui do gerente, do coordenador. Numa empresa, o gerente ele tem 1 milhão de coisas batendo na porta dele. Além das internas, é um gerente de vendas. Ele tem a meta de vendas para bater, tem que vender mais de um produto, menos do outro, mais do que dá mais lucro, menos sei do que. Fora isso, ele tem treinamento de liderança, treinamento de direção defensiva, análise não sei o que de todos os funcionários, tem que ir na CIPA, ele tem tudo. O médio gerente, sim, Guilherme, é difícil? E vai continuar sendo. Né? Quer ser gerente, vai ser assim sempre. Mas o que o gerente faz? Ele filtra o que é para valer, o que é blá, blá, blá. Ele faz lá o critério dele. O que é para valer, o que eu acho que é blá, blá, blá. Então, se ele vê que esse tema da inclusão, o presidente faz uma aberturinha fofa, faz uma cara de choro e vai embora e nunca mais fala do tema, e só no ano que vem, no dia da pessoa com deficiência, ele faz outra vez a cara de choro, o gerente vai entender que é só ele fazer cara de choro, fazer uma pergunta fofa, falar que tem um sobrinho com deficiência que é o orgulho da família, que ele pronto, já garantiu o lugar dele no céu ali na empresa. Né? Agora, se a cada 3 meses a alta liderança falar na reunião de equipe, galera, como que está a nossa contratação de pessoa com deficiência? Eu quero a comparação, gerentes, em relação à promoção de pessoas com deficiência em relação a pessoas sem deficiência. E a retenção? Se ele trouxer esse tema para a rotina, aí o gerente vai perceber que não é blá, blá, blá.
ele vai perceber que é para valer. Então, a alta liderança está engajada não é só fazer a abertura no dia da diversidade. É, de fato, incluir isso na rotina dele, né? Na gestão do dia a dia. Que é a diferença que você traz de integrar e incluir, né? Essas são duas palavrinhas bem próximas. E a gente confunde, né? Assim, integrar. Fazer, assim, uma linha histórica, assim. Integrar. Vamos só, assim, lá na antiguidade, a pessoa com deficiência, às vezes, nascia e era eliminada. Nasceu com deficiência, morre. Pronto, tá resolvido o problema sob o ponto de vista daquela sociedade. E tem lugar até hoje que é assim. Exato. Né? Tem alguns lugares que não pode falar mal de tribo indígena, né? Mas tem algumas que são assim, países muito bacanudos, lá na Escandinávia também. Nasceu, às vezes, com síndrome de Down, eliminado. Ainda tem isso hoje, 2024. Tem. Né? Mas isso era mais presente na antiguidade. Depois, quando veio vindo na Idade Média, em alguns lugares, a pessoa com deficiência, ela era afastada da sociedade, porque eram percebidas, vistas, né, como pessoas sem alma. Ou, pelo contrário, eram vistas como divindades e também eram afastadas. Sempre um jeitinho para afastar. Às vezes serviam como bobas da corte ali, nos palácios e tal. E foi só muito recente, no século passado, que começou um papo de integração. Integração é quando o quê? É quando a sociedade vira para a pessoa com deficiência e fala assim, galera com deficiência, tenho aqui uma boa notícia para vocês. A gente não vai mais matar vocês. Vocês estão felizes? Não. Se vocês estão felizes, eu tenho mais boa notícia ainda, né? Além de não matar e não isolar mais vocês, vocês vão poder frequentar os mesmos lugares que quem não tem deficiência frequenta. O parque, a escola, o trabalho. Então, aproveitem, porque hoje a gente está bacana. Daí, a pessoa com deficiência fica feliz da vida. Fala, que bom que eu não vou mais morrer, não vou ser isolado e tal. Então, eu vou lá no parque de diversões. Eu vou na escola. Só que o que acontece? A pessoa com deficiência chegou no parque, a pessoa, sei lá, que usa cadeira de rodas, e tinha uma escadaria enorme na frente dela. A pessoa cega chegou para estudar e não tinha nada em braille ou com software de leitura de tela. A pessoa que tem autismo chegou em algum lugar e não tinha nada adaptado para se comunicar da maneira adequada com ela. Então, a galera com deficiência chama a sociedade e fala, vem cá, precisamos conversar. Precisamos ter uma DR aqui. Vocês falaram que eu podia frequentar. Vocês falaram, né, só que eu cheguei no parque, tinha escada, não tinha acessibilidade na escola. Daí a sociedade fala assim, pera lá. Eu já não estou mais matando vocês. Não estou mais isolando. Né? Vocês estão podendo assim, agora, queridões, se virem. Integrar, Ju, é falar, vem e se vira. Incluir é falar, vem, que vai haver as condições para você usufruir. É a pessoa que usa a cadeira de rodas poder transitar com tranquilidade num parque, tendo rampas de acesso, toda a arquitetura adaptada. É a pessoa cega ter acesso, seja via braille, seja via um leitor de tela ao conteúdo. É a pessoa surda, com deficiência auditiva, conseguir se comunicar com qualidade. Isso é inclusão. Então, integrar é dizer vem e se vira. Incluir é dizer vem, que haverá condições para você usufruir. Então, esse é um desafio. Né? E hoje ainda tem muito vem e se vira. Já deixei você estar aí, né? E isso acontece direto ainda na sociedade. Tem bastante mesmo. Nossa, e você sabe o que eu percebo, Guilherme? Que são poucas as pessoas na sociedade em geral que respeitam os espaços que é destinado às pessoas com deficiência, né? Eu falo assim, uma vaga de estacionamento é destinada à pessoa com deficiência, mas aí a pessoa ela fala assim, mas é só 5 minutinhos, não, essa vaga não é só nem por 1 segundo. Aí fizeram agora os brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Eu já presenciei, assim, num parque, as crianças comuns usufruindo do brinquedo e a criança cadeirante não estava tendo o espaço de usufruir o brinquedo. Você vê como que a sociedade se comporta? Ela sabe que tem aquele espaço que é destinado, né? Mas não respeita. O que você acha disso, Guilherme? E essa pessoa que para só 5 minutinhos na vaga para a pessoa com deficiência, ou que vai, não, eu fui rapidinho no banheiro. Que bom, né? Que ela não vai passar o dia no banheiro. Essa mesma pessoa que está no Instagram julgando a sociedade. Que está falando mal da pessoa do Big Brother, que é não sei o quê, que está lá na campanha Força não sei o quê, que coloca coraçãozinho quando uma pessoa com deficiência conta a história triste. É a mesma pessoa.
Então, assim, e aqui eu não estou julgando, eu me incluo, todos nós estamos isso, a gente é bem hipócrita, vamos combinar que a gente é bem hipócrita, a gente adora julgar, apontar o dedinho. Só que assim, gente, a gente precisa sair dessa arquibancada onde a gente torce e ir para o campo jogar. Exatamente. Eu acho que a gente muda quando a gente percebe a nossa responsabilidade. Quando a gente vê o que cada um tem a ver com essa conversa, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para mudar. Dá um exemplo simples. Que nem mesmo eu, que trabalho com esse tema, nem sempre faço. No Instagram, né? Será, você que está em casa, eu que sou cego, eu sei o que você está postando no seu Instagram? Você não, Guilherme, aí eu não sou mágico, né? Eu não posso fazer sem enxergar, não vai ter como você ver minha foto. Eu sei, isso não vai ter, mas tem como você colocar uma descrição na sua foto. Tem esse recurso ali no Instagram. Né? Rapidinho, você coloca lá, né, a descrição da sua foto. Aí você vai estar, de fato, né, podendo incluir mais pessoas na sua mensagem. Estou dando um exemplo prático, além desses que você trouxe. Não é nem por um minuto. Porque a pessoa com deficiência, ela não, assim, aquilo tem que estar disponível toda hora. E tem pessoas com deficiência que, em virtude da deficiência, principalmente a deficiência física, se ela não for no banheiro naquela hora, a chance de ela ter, por exemplo, uma infecção urinária é maior. Exato. E é maior a chance de ter, e é muito mais desafiador o tratamento de uma infecção urinária. Principalmente, para todo mundo, mas para quem tem deficiência é ainda mais. Então, respeitar o ambiente, o banheiro, a vaga, é o beabá da cidadania e que todos nós precisamos melhorar bastante, né? Essas são algumas atitudes, né, aí que a gente tem consideradas preconceituosas, capacitistas. Aí, o que você traz de fala que você costuma ouvir que as pessoas acham que estão falando adequadamente e não estão sendo preconceituosas, estão sendo capacitistas? Olha, tem bastante fala, tá? E assim, e no tema da pessoa com deficiência é onde mais se naturaliza falas erradas. Mesmo a galera militante dos outros temas, que ditam regra o dia inteiro lá, mostram virtude, salvam o mundo no Instagram o dia inteiro, na hora de falar da pessoa com deficiência, mas falam errado com força e nem percebem. Exato. Né? Mas aqui eu acho que eu gosto de sempre fazer uma ressalva quando eu falo de terminologia. Tá? A terminologia, ela é muito importante. Ela é importante pelo simples fato que quando você usa um termo correto, você trata a situação de forma correta, né? É fácil, simples assim. E quando você usa um termo inadequado, mesmo assim, sem perceber, a gente está ajudando a perpetuar um estereótipo. Né? Mas ela também é chata. Por quê? Porque tem uma galera que usa terminologia como, assim, arma na guerra, fica policiando vírgula para arrebentar com o outro. Então, exato, assim, não aceita nenhuma vírgula, né? Não, nenhuma vírgula, e isso afasta muito o cidadão comum da vida real dessa conversa. Às vezes, e assim, meus melhores amigos não sabem quase nada de terminologia. E são meus amigos e me incluem na prática. Meu pai e minha mãe não sabem, minha namorada uma coisa ou outra não sabe. Eu não sei tudo. Então, assim, eu não estou dizendo, gente, que terminologia não é importante, mas a gente tem que usar mais assim para construir ponte, para educar, e não para construir mais muro num tema que ainda é percebido como um tema muito bélico. Sim. Um tema de guerra, principalmente de rede social, onde vale tudo, ali todo mundo se sente protagonista. Feita essa observação, Ju, eu percebo na prática, assim. É isso, por exemplo, eu falo muito a palavra cego. As pessoas chegam para mim, né, o motorista do Uber, fala: Guilherme, fala uma coisa, você, quando nasceu, você já nasceu, você já tinha... Você já nasceu assim? Não, né? Não tem coragem de falar, né? Exatamente. Você é cego, no caso. E eu falo, não nasci assim, né? Porque senão ia ser muito triste, né? Minha mãe ia morrer, porque eu tenho 1,87m, 85 quilos, né? Não ia ser legal se eu nascesse assim. Mas ele quer saber se eu nasci cego, na verdade, não é se eu nasci alto ou baixo. E por que ele não perguntou? Porque ele achou que ia me ofender. E por que ele achou isso? Porque nós, que você que está nos assistindo aí, a gente usa cego mesmo, é para ofender mesmo. Pejorativo, né? Quem que é cego? Quem te chama? Juiz cego, né? Não viu que foi pênalti pro Corinthians? Ju, você tá cega? Exatamente, a gente fala isso direto. Ou surda, né? Nossa, você é surda, não tá ouvindo? Né? Quem que você chama de surdo? Filho, papai manda você fazer um negócio, faz o contrário, você tá surdo, né? Então, assim, nesse exemplo que eu tô dando, o filho não é surdo, o filho é teimoso, sei lá. O juiz de futebol não é cego, né? E vamos combinar que pro Corinthians, normalmente ele vê os pênaltis, né? Só tá roubando, né? Eu não diria tanto assim, né? Mas Então, assim, gente, cego pode usar. Cego é quem não vê. Surdo é quem não ouve. A reflexão que eu acho que vale a pena trazer,
assim, não vamos usar uma característica possível no ser humano de forma negativa, pejorativa, estereotipada. Porque mesmo sem intenção, você está ajudando a perpetuar esse olhar. Então eu vejo muito assim, não sei o que é retardado. Retardado tem a ver com deficiência intelectual. Né? Então vamos evitar, né? Acho que essa é uma reflexão. Acho que é difícil, a gente já acostumou a usar muita coisa no dia a dia, mas é bacana trazer essa reflexão. Tenho certeza que você que está em casa vai começar a reparar mais do que você reparava antes. E a gente parou de usar também, assim, problema. A palavra problema e substituiu por deficiência, né? Que existe uma pessoa, antes gostaria que você comentasse sobre isso, porque é muito comum, assim, principalmente no meio familiar. Ele tá com um problema na perna, ele tem um probleminha ali na perna dele, ele tem um probleminha na visão. Com problema. Esse é polêmico, né? Não, é errado, não é polêmico, é errado. Mas é errado. Eu acho que, assim, é super importante a gente trazer esses temas, né? Você falou de família. A família é mais complicado, porque a família se acha muito autorizada para interferir ali. Ela tem intimidade com você. Quando você falou isso, você lembrou da sua irmã, da sua mãe, da sua prima, tal, que ela se sente autorizada para já chegar invadindo, porque ela é da sua família, ela é a pessoa que sempre teve intimidade com você, então ela acha que pode. E ela não, e se você fala, não, tá mimimi, deixa eu interagir, agora não pode mais falar com a criança de jeito nenhum, gente, tá difícil, né? E elas não percebem isso. Não. Mas é bom a gente falar, mas só lembrando que se a gente não tivesse a deficiência, um filho com deficiência, talvez seria a gente que estivesse falando o problema. Exato. Então a ideia é tentar, eu sei que não é fácil, mas falar de uma forma não, sabe, entender o processo do outro, né? E falar, tem um negócio, uma técnica chamada comunicação não violenta. Não sei se vocês já leram esse livro. Eu li, é um livro bem chato, mas é bom, né? Eu li para tentar não me separar na época, não, né? Na época que não deu certo, me separei. Não funcionou. Né? Não funcionou para esse caso. Mas eu indico o livro. Mas eu indico que para outras situações ela tem funcionado. E qual é a base? Assim, tente não ser intencionalmente julgador na hora que você fala com alguém. Principalmente uma questão que tem um conflito. Só divide o seu sentimento. Fala, eu não gosto quando você usa esse termo, porque quando você fala isso, você está relacionando o meu filho a um problema. E ele não é um problema, ele tem a condição dele. Então aqui você não está julgando, você está dividindo o seu sentimento. Quando você divide o seu sentimento, não tem como outro contrapor, porque o seu sentimento é seu. Exato. Ele não precisa concordar para respeitar. Eu não estou pedindo nem que você concorde, só quero que você respeite. Que contra-argumento a pessoa pode ter? É que eu sei que na hora que a gente está com raiva, a gente fala, mas a gente fala outras coisas, né? A gente não fala exatamente assim nem bonitinho. para pensar, nem fala bonitinho. Mas acho que a ideia, eu acho que isso vale para qualquer relação. Sim. Né? Então é isso, o pessoal usa bastante, né? E o que eu vejo, gente, pessoas, né? Eu tenho oportunidade já trabalhei com muito ator, atriz, pessoas conhecidas, né? Porque eu dou consultoria também na parte de entretenimento e tal. Uma galera que salva o mundo no Instagram todo dia e que na vida real faz um monte de comentário inadequado, né? Porque ele é malvado? Não, porque ele é igual a mim, igual a todo mundo é vulnerável. E quando a gente respeita quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, é mais fácil respeitar o processo do outro. Mas é um fato, no tema da pessoa com deficiência, o pessoal erra e nem percebe que está errando, mas nem percebe. E como que você reage, Guilherme? É quando tem algum comentário, alguma fala que você vê que está errado? Você busca trazer o conhecimento ou você acaba deixando? Fala, não, vou deixar passar, vai. Não, às vezes sim, às vezes não. Quando eu estou trabalhando, eu nunca deixo passar, porque eu sou pago para orientar. Né? Quando eu estou numa empresa, eles esperam de mim essa orientação. Porque eu faço muita palestra, eu dou consultoria, mas eu dou muita mentoria para presidente, vice-presidente, diretor, e a gente fala bastante sobre terminologia também, né? Agora, na minha vida do dia a dia, às vezes eu falo, às vezes eu não falo, assim, sabe? Acho que também... acho que a gente tem que saber viver o processo, né? Eu tenho que poder relaxar também, eu entendo o processo, a não ser que chegue algo muito ofensivo, né? Às vezes eu falo, às vezes eu não falo. Nossa, que bacana. Guilherme, você que está muito aí dentro desse meio corporativo, você tem conseguido perceber um aumento mais nas vagas de PCD? Sim, tem fases, né? E essas fases oscilam muito a depender de o quanto o Ministério Público está fiscalizando. Mas como é legislação, as empresas têm um olhar forte, principalmente as grandes empresas, para esse tema.
E já algumas empresas eu fico feliz porque já começaram a olhar além da contratação. São poucas ainda, mas alguns clientes meus a gente já tem conseguido trabalhar desenvolvimento de carreira, né, promoção, porque para a lei, quem não conhece a legislação, no Brasil todas as empresas que têm 100 funcionários ou mais são obrigadas a contratar uma determinada quantidade de pessoas com deficiência. Essa quantidade varia de 2% a 5%, 5% quando a empresa tem a partir de 1.000 funcionários. Só que tanto faz você contratar como vice-presidente ou como assistente, é uma pessoa que está indo para a vaga. Então o que as empresas fazem, por vários motivos, contrata todo mundo na base da pirâmide. É isso mesmo que eu vejo bastante. Isso é o que rola direto, né? E infelizmente algumas poucas, já começam a trabalhar desenvolvimento de carreira, né? Fazem trilha de carreira. Isso tem melhorado, mas assim, se você vamos pegar os 4 temas mais fortes da diversidade na empresa no Brasil. E eu sou consultor de diversidade, eu trabalho todos esses temas nas empresas. O tema da mulher é o que está mais avançado, depois ali meio, né, um pouco o tema LGBT+, depois o tema racial e, sem dúvida, o PCD, a pessoa com deficiência, é o 4º. Nossa. É o 4º tema. Porque associa muito deficiência com incapacidade, as pessoas travam, não sabem o que fazer, mesmo a galera dos outros temas não tem noção, sabe? Então é de fato o 4º tema. Nossa, com certeza. Porque assim, a sociedade, na sua maioria, ela costuma associar, né, deficiência com incapacidade. O que você tem a dizer sobre isso? Então assim, é importante entender essa diferença. Isso é uma coisa, tem uma partezinha lá da palestra que eu faço, que é assim, tem um consultor panamenho chamado Luiz Astorga, é um cara que foi para a ONU lá em 2006, teve uma convenção lá da ONU e tal, e ele trouxe uma fórmula que eu copio sem dó, que é o seguinte, incapacidade é igual a deficiência vezes a barreira do meio. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil quem está acompanhando. Eu que sou cego, qual que é a minha incapacidade para mexer em um computador? Então vamos usar essa fórmula, incapacidade é igual a deficiência, a minha deficiência de 0 a 10 é 10. Qual que é a barreira do meio? Se o meu computador não tiver nenhum programa de leitura de tela, a barreira do meio vai ser total, vai ser 10. Então minha incapacidade é 10 vezes 10. Eu, enquanto cego, sou incapaz, sou 100% incapaz de mexer num computador que não tem software de leitura de tela. A mesma coisa, uma pessoa em cadeira de rodas, para passar com autonomia num lugar que tem degraus. Agora, vamos voltar à questão minha com o computador. Vamos supor que esse computador tenha software de leitura de tela, como o meu tem, que me permite mexer no Word, no Excel, nos e-mails, navegar na internet, digitar, sem ser por comando de voz. Consigo digitar tudo lá, claro que eu preciso decorar o teclado, né? Então, vamos fazer a mesma conta, considerando que tenha leitor de tela. Então, nesse caso, a minha deficiência de 0 a 10 continua 10, né? Porque o software é bom, mas não fez milagre, continua certo, né? Agora, a minha barreira vai ser 0, porque esse software eliminou a barreira. Então, a minha incapacidade é 10 vezes 0. E mesmo eu que fiz humanas, lembro que todo número vezes 0 é 0. Então, assim, eu, mesmo cego, se eu tenho acessibilidade, eu sou capaz de mexer no meu computador. Então, a incapacidade é a relação da condição da pessoa com a eventual barreira do meio. E qual que é o nosso desafio? Eliminar, diminuir, pelo menos, as barreiras para que as pessoas, mesmo tendo suas questões, suas condições, sua deficiência, possam ser capazes. Só que, na maioria das vezes, a principal barreira não é a falta do leitor. Não é a falta da rampa. A principal barreira, ela vem antes. É o que a gente chama de barreira atitudinal. Isso. A barreira está já na cabeça da pessoa que já associa a deficiência com incapacidade. Ah, não dá. Por quê? De novo, porque ela nasceu vendo a pessoa com deficiência ou como coitadinho ou como super-herói. Ela não está acostumada a ver a pessoa com deficiência trabalhando, executando. Então, assim, tem uma pessoa com deficiência na sua equipe. E dela precisa viajar. Daí você fala, vou falar para ela viajar, mas daí você começa a pensar, né? Que assim, caramba, ela vai viajar sozinha. Como que ela vai fazer para se virar no aeroporto, no hotel, no táxi, no carro de aplicativo? Ah, quer saber? Eu vou mandar outra pessoa no lugar. Porque daí eu livro ela desse perrengue, ó, tá resolvido. Tem um outro fulano lá que pode ir, para que eu vou mandar a pessoa com deficiência? Só que quando a gente faz isso, a gente está limitando as possibilidades de carreira dessa pessoa. Ah, Guilherme, então o que eu faço? Eu pego, mando a pessoa com deficiência e rezo. Ponho na mão de Deus e seja o que Deus quiser.
né? E tomara a Deus, né? A empresa tem seguro individual para todo mundo, vai dar tudo certo. Não. O que você deve fazer, na minha orientação, é pergunta para ela. Divide com ela a situação. Fala, olha, eu tenho essa tarefa aqui. Pensei em você fazer aquela viagem para Manaus, para Brasília, para Cuiabá. E aí, como que é para você? E ele vai falar, posso fazer. Você vai perguntar, como é para você em função, né, da deficiência? Tem uma questão que você precisa? Ele vai falar, eu posso, ou eu não posso, ou eu posso desde que eu tenha tal suporte. Simples assim. Tem vezes que ele vai falar não, tem vezes que ele vai falar sim. Mas aí, assim, acho que isso dá um gancho para a gente falar do tal do viés inconsciente. Não sei se já ouviram esse termo. É um termo muito usado nas empresas, que é uma maneira chiquetosa de falar preconceito. É a mesma coisa. É que na empresa é mais chique falar viés inconsciente. Estou aprendendo muito aqui com o Guilherme. Quando quiser, né, fazer aquela coisa mais glamurosa, aquela festa de final de ano da firma não, da família, você fala, esse ano na minha empresa fiz um teste que eu reconheci meus vieses, é uma coisa bem estilosa, né? Mas nada mais é do que perceber que, assim como todo mundo, todos nós temos preconceitos. Então, o que a gente faz para quebrar o viés? Como que a nossa cabeça funciona? A gente tende a extrapolar para o todo o que é média ou estereótipo. O fato de você ver a maioria das mulheres, por exemplo, gostando de rosa, a maioria gosta? Parece que gosta, acho que é um fato. Mas você já deduz que todas gostam. Essa que é a questão. O fato de a maioria dos homens gostar de futebol, você deduz que todos gostam. E talvez, se você calcular direitinho, talvez a maioria goste. Maioria não é todo. E às vezes não é nem média, às vezes é estereótipo. Mas o nosso cérebro ele tem tanta decisão para tomar o dia inteiro que ele não consegue se aprofundar em tudo. Então ele tem essa dinâmica. E muitas vezes dá certo. Só que chegou uma hora que a sociedade falou assim, galera, não dá para extrapolar para o todo. O que é médio é o estereótipo, porque você vai ser injusto com muita gente. Então o que fazer com isso? O que a gente tem que fazer é deduzir menos e perguntar mais. Porque quando você deduz, o seu preconceito ou o viés inconsciente vai influenciar. Você vai se basear no estereótipo. Por exemplo, tem uma mulher que acabou de voltar de licença maternidade numa empresa. Você fala, eu tenho uma função aqui que ela vai precisar viajar direto, mas eu vou poupá-la. Por quê? Porque você lembrou que a sua esposa, quando aconteceu isso, teve que viajar e foi um transtorno na sua casa. Ixi, a tua sogra teve que morar com você para cuidar das crianças, tal, o pai separou. E talvez aquela mulher não queira mesmo viajar. Só que aquela mulher não é a sua esposa. Pergunta para ela. E ela vai te falar. Talvez ela fale que não quero mesmo, vai ser muito desafiador para mim nesse momento. Mas pode ser que ela te fale, olha, não, meu marido vai cuidar dos filhos, minha esposa vai cuidar dos filhos, eu vou doar meus filhos. Você não sabe, é uma questão dela, íntima. Pergunta para ela ao invés de deduzir. E quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente tem que perguntar mais e deduzir menos e respeitar a resposta. Porque às vezes a gente pergunta e não respeita. Isso. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar. Assim, você chega para uma pessoa com deficiência, vamos supor, no ambiente de trabalho, ali na frente do prédio na hora do almoço. Você fala, seu tênis está desamarrado, posso amarrar? Daí a pessoa com deficiência fala, obrigado por avisar, tal, não é beleza, pode deixar que eu mesmo amarro. Você fala, não, imagina, faço questão. Aí você já ajoelha lá, começa a amarrar, não sei o quê, você está garantindo o seu lugar no céu, afinal você é muito bem. E lembra, qual é o problema? Deixa eu fazer uma gentileza, pelo amor de Deus, né? É chato, né? Eu sei, gente, eu adoro gentileza, aliás, eu adoro ser mimado, mas vamos passar a mensagem, vamos pensar na mensagem que isso passa. Você está no seu ambiente de trabalho, na saída da empresa ali. O que quem passa ali está vendo? Que mensagem está sendo recebida? Que para amarrar o tênis, aquele rapaz precisa de ajuda. Isso. Que chance alguém cogitar. Né? Exatamente. É isso mesmo. Que chance cogitar esse rapaz para viajar sozinho? Para passar 5 horas sozinho em algum lugar, se para amarrar o tênis, ele precisa de ajuda. E assim, tem pessoas que em função da deficiência, pode sim precisar de ajuda para amarrar o tênis, mas vão deixar cada pessoa com a sua real necessidade. Senão é isso que vocês falaram, a gente vai associar automaticamente deficiência com incapacidade. Então, vamos perguntar e ouvir e respeitar a resposta, que normalmente a galera também não respeita. Né? E referente a essas vagas exclusivas, né, para pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, você acha certo ter, ou você acha que a galera... Porque geralmente a pessoa ela sempre começa lá de baixo, né? Uhum. Nunca é uma vaga assim alta, né?
E o que você acha disso, dessa visão? Olha, a vaga exclusiva, assim, eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado, mas eu gosto, tá? O que eu ouço? Assim, pô, Guilherme, mas será que a pessoa com deficiência ou a pessoa negra não vai entrar nessa vaga e achar que entrou só porque ela tem deficiência ou porque ela é negra, ou no caso, se for uma vaga exclusiva para mulher, ela não vai achar que foi só por causa disso e não foi por causa da competência? Algumas não gostam mesmo. Eu conheço algumas pessoas que não gostam de vaga exclusiva, mas a minha experiência me diz que a maioria gosta. Por quê? Porque eu vejo empresa que fala assim, Guilherme, a gente fez aqui um programa, a gente nunca falou que não queria candidato negro, sabe, Guilherme? Para uma vaga administrativa, mas Guilherme, o que eu posso fazer? Os candidatos todos que vieram eram todos brancos. Então, não posso fazer nada. Ao mesmo tempo, eu vejo algumas empresas como a Bayer, a GM, a Magazine Luiza, abrindo processo exclusivo para a pessoa negra e aparece 15 mil candidatos. Nossa. Então, me parece que as pessoas que estão naquele grupo social gostam. E por que elas gostam? Eu, como pessoa com deficiência, o que eu já senti? Às vezes eu ia para uma vaga e eu chegava naquele ambiente e via que eu era o único com deficiência. Cego, então, eu via que a pessoa que ia me entrevistar nunca tinha falado um oi para uma pessoa cega, ela travava. E eu começava a pensar, será que ela vai achar que eu sou muito estranho para esse ambiente? Será que esse medo que ela está tendo, se ela vai projetar para toda a equipe, para falar, é muito desafiador? E daí, lógico que o feedback que eu recebia, não era assim, Guilherme, a gente não te contratou porque você é cego. Sempre tinha uma justificativa, mas eu começava a ficar na dúvida. Será que eu não fui contratado porque eu não estou pronto, em termos de capacidade, ou porque as pessoas têm dificuldade em lidar com a minha deficiência? E eu ouço isso muito das pessoas negras. Ela chega no ambiente, ela olha para ela, só tem pessoa branca, e ela fala, pô, será que o meu entrevistador vai ter o mesmo sentimento que eu tive, que eu sou muito diferente da galera aqui e vai achar que eu não tenho perfil? E na hora que a gente vê uma vaga exclusiva, o nosso sentimento é, olha, o viés contra mim vai ser menor, a resistência vai ser menor já que é exclusiva. E esse é o motivo, na minha opinião, na minha experiência, pelo qual numa vaga exclusiva aparece tanto candidato. Então assim, não estou dizendo que é o caminho único, mas a minha experiência mostra que as empresas que avançaram fortemente na contratação de um grupo específico, na sua maioria foi por meio de vaga exclusiva, sim. Então, eu acho que para a pessoa com deficiência, dá a entender que ali já vai ser um ambiente que tenha inclusão. Que tenha tanto inclusão das pessoas, como inclusão de tecnologia que ela precisa para poder desempenhar esse trabalho. Aumenta a chance, não garante, mas aumenta a chance. Né? Porque o tema, acho que tem uma diferença. Tem coisa que a empresa decide, tem coisa que a empresa não decide. A pessoa com deficiência, a empresa não decide. Isso é lei. Ela tem que fazer. Ela pode só saber se ela quer cumprir a lei ou não. Mas ela tem ali um fiscal dizendo, faça isso. Eu não estou te perguntando, empresa. Você tem que fazer. A sociedade, por meio da legislação, decidiu que esse é o caminho. Quando a gente fala de pessoas negras ou mulheres ou pessoas LGBT em empresa, aí é uma vontade da empresa. Não tem lei que obriga. Então, existe uma vontade, vamos chamar, talvez de maneira errada, mais genuína ou mais intencional. Foi uma deliberação da empresa e não da sociedade por meio da lei. Pelo fato de ser uma obrigação legal, às vezes a pessoa com deficiência, a empresa fala, eu quero pôr aí para dentro as pessoas e pronto, já cumpri a cota, não vou pagar multa e acabou. E às vezes ela não se prepara, então você passa a ter diversidade, mas não inclusão. Sim. E aí talvez dê o gancho para falar um pouco da diferença entre diversidade e inclusão, né? Exato. É que a galera acha que é a mesma coisa, mas não é. Não é isso mesmo. É tipo o Sandy Júnior, né? Que a gente acha que é a mesma pessoa, né? Não, mas não são. A diversidade, ela é quantitativa. Quando a gente fala de quantidade, a gente está falando de presença. Então, você pode, na sua empresa, você que está aí nos assistindo, olha aí para os lados, você vai contar quantos homens, mulheres, pessoas brancas, pretas, pardas, pessoas com e sem deficiência. Isso é quantidade, isso é diversidade, isso é presença. Agora, a inclusão tem a ver com a qualidade das relações, com oportunidade, com acesso. Então, a pessoa com deficiência ela pode estar presente, mas se ela não tiver um leitor de tela, se ela não tiver como acompanhar as reuniões, ela não tem inclusão. É igual a mulher que tem que se masculinizar para ser aceita, respeitada. Ah, Guilherme, agora você vai patrulhar o comportamento da mulher? A mulher pode ser o que ela quiser, eu sei, ela pode ser o que ela quiser. O problema é quando ela tem que ser algo para ser respeitada. Aí você tem diversidade, mas não tem inclusão. Então, eu vejo as empresas ainda muito no caminho da diversidade, quando a gente fala de pessoa com deficiência, mas ainda patinando um pouco quando a gente fala em inclusão, em condições de trabalho,
em diminuir os vieses, em dar oportunidade para o sim, em vez de focar no problema. Esse ainda é um desafio das empresas. Porque quando a gente fala de pessoa com deficiência, né, a gente percebe que tem muitos que se fazem de vítima, de coitados, e muitos também que se colocam ali como protagonistas, né, da sua história. O Guilherme, ele se coloca em quais dessas situações aí? Essa é aquela pergunta que, se ela souber responder direito, você já é cancelado no Instagram. Enfim, acho que eu procuro me colocar predominantemente como protagonista. O que não significa que, eventualmente, eu já não me coloquei como vitimista. Né? Às vezes, está cansado, tal, ninguém é... Né? O que é isso, gente? Eu conheço algumas pessoas com deficiência que predominantemente têm o seguinte comportamento. Na hora de ir para cima, na hora de atacar, esquece que tem deficiência, vai, quer direitos iguais, na hora que o bicho pega, se esconde atrás da deficiência. Isso acontece. Né? A gente vê bastante. Ah, não, mas sabe que é que eu não consegui por causa disso, tal. Às vezes é verdade, às vezes não é verdade, às vezes é mentira sua. Para se esconder, para se defender, porque você não segura a bronca. E depois não vem reclamar que você não tem oportunidade, que você é tratado como faz de conta, porque você se trata como faz de conta. Você precisa assumir essa responsa, esse BO, senão você vai ser sim o coitadinho para a galera chamar de seu, porque você ajudou a perpetuar, a reforçar esse olhar em relação a você. E eu acho que todos nós que temos deficiência, em algum momento já passamos por essa fase. Não estou aqui para julgar, mas estou aqui para trazer essa reflexão, essa provocação. Então, assim, para quem tem deficiência, é como se na nossa frente sempre houvesse uma bifurcação. 2 caminhos, o do protagonismo e do vitimismo. E do vitimismo, ele é sedutor. É mais fácil, né? E ele se baseia em fato real. Gente, a gente poderia ficar aqui num podcast de 5 horas. Provavelmente só a gente, pessoal, ia uma hora desistir. Só falando de perrengue, e vão ser todos verdadeiros. Sim. Eu, enquanto cego, poderia falar, a galera trava lá quando me encontra, eu vou na academia, acontece isso, eu vou não sei aonde, não sei o quê. O pessoal fala, nossa, Guilherme, meu Deus, você é um herói só por respirar. Né? Fica em casa, pega um LOAS, BPP, BPC, né? Não sei o quê. Que eu te visito em casa, levo bombom, tá tudo certo. Né? Só que o outro caminho é do protagonista. O protagonista, ele não acha que dificuldade é mimimi, não. Ele sabe que é real, ele vivencia todo dia. É todo um dia um não que ele recebe, um problema, uma dificuldade para ele superar. Só que ele já percebeu que a chance dele vencer na vida, seja pessoal, seja profissional, está diretamente ligada à forma com que ele lida com essas dificuldades. Né? O protagonista não é aquela pessoa que sempre está rindo, fala que está tudo bom, que não chora, que não sofre. Isso não é protagonista, isso é bobo alegre, na verdade. Né? O protagonista, ele sente, ele sofre, ele tem seus momentos de desabafo. Mas é o que ele faz a partir daí que pode torná-lo protagonista ou não. É o que ele faz a partir desse sentimento. Eu gostaria que todo mundo soubesse tudo sobre deficiência visual. Nossa, seria lindo. Nascesse sabendo já. Só que assim, eu não preciso pensar um minuto para lembrar que meu pai e minha mãe não sabem. Minha filha não sabe. Minha namorada não sabe. Eu não sei. Então, assim, o protagonista, ele reconhece a sua própria vulnerabilidade e, a partir dele, respeita o processo do outro. O caminho do outro, a vulnerabilidade do outro. De novo, ser protagonista não é passar pano, não. É a gente falar claramente o que está pegando, o que está nos incomodando, o que tem de errado, mas é falar isso querendo construir ponte. E não muro. Porque a pessoa que está ali poderia ser ela. Né? Então, é isso, acho que assim, o protagonista, ele constrói ponte, ele assume a responsabilidade para si, ele não nega as dificuldades, né? Mas ele assume muito mais esse foco na solução do que esse foco no problema. E é aí que eu tento me colocar. Né? Nem sempre foi assim, mas hoje, felizmente, eu me sinto predominantemente como alguém que assumiu esse protagonismo aqui da minha vida, da minha carreira, das minhas relações. Então, você acha que esse papel de protagonista, né, influencia na criação que a pessoa teve? Ah, sim. Principalmente a pessoa com deficiência, ela é criada para não ser protagonista. E assim, claro que isso, conforme a classe social, pode se acentuar mais ou menos, mas olha, eu sou uma pessoa que tive 1000 oportunidades em termos sociais. Estudei no colégio bom, particular, numa faculdade, e mesmo assim, a família, o entorno tem esse olhar de ele precisa ser acolhido, não acolhido, assim, ele precisa ser sempre ajudado, a gente precisa ajudá-lo, ele está lá para ser ajudado, não para ajudar. Qualquer coisa que você faz, você é o herói da família, o exemplo, não sei o quê. Então você nasce numa coisa onde você é o quase santificado, aquele bibelozinho, né? E de novo, sem julgamento.
Se eu fosse meu pai e minha mãe, eu faria a mesma coisa, provavelmente, se eu não tivesse conhecimento no tema. Mas você nasce com dificuldade para assumir a bronca. Daí você chega na empresa, primeiro feedback que você não gostou, você se desmonta. Sim. Você fala, não, tal. E é muito fácil você não saber o que fazer, não ter estrutura e se esconder atrás da deficiência. Ah, essa empresa não é inclusiva, tem um monte que não é, mas vamos saber separar as coisas, né, gente? Ou então vamos pedir o que você precisa, né? Que é o que a gente está falando tanto aqui de comunicação, uma comunicação clara, que não seja agressiva. Né? Se a empresa te contratou, com certeza ela está de portas abertas. Às vezes, nem sempre, né? Às vezes funciona só no papel. Mas se ela te contratou, ela já deu um passo ali para te fornecer o que você precisa. Você já vai ser uma boa concorrente minha, Juliana. Porque quando eu chego numa empresa para fazer um trabalho, principalmente com as pessoas com deficiência, eu começo falando isso. Se a gente está aqui, se a empresa viabilizou isso aqui, é porque ela quer acertar. Ela sabe que ela tem desafio, mas ela quer acertar. Né? Porque daí você já vai desarmando e mostrando a real. Isso é exatamente o que você falou. E eu faço muita conversa sobre protagonismo com as pessoas com deficiência, a gente fala abertamente, né? De assumir a responsabilidade. Num processo terapêutico, dividindo aqui uma situação minha, assim, né? Quando eu tô lá na terapia, não tem nada mais confortável do que você já chegar, isso seja na vida, na empresa, na vida pessoal, na vida afetiva. É tão bom, né? Falar que a culpa é do outro. Ah, não, minha namorada, ela é muito não sei o quê. Ah, não, meu filho, não, meu amigo, não, meu chefe. A coisa mais fácil de endereçar um tema é passar a responsabilidade para alguém. Sim. Né? Por exemplo, empresa, né? TI, jurídico e RH. A gente coloca tudo, a culpa, ainda bem que existe essas 3 áreas para a gente colocar a culpa de tudo na vida da empresa, né? Só que assim, quando você está na terapia, o que eu já percebi é que é libertador quando você percebe que o problema está em você e não no outro. Porque na hora que você percebeu que está em você, aquela questão está sob o seu controle. Verdade. Na hora que você percebe assim, putz, sou eu que tenho dificuldade com esse tema. Sou eu que sou inseguro e estou lidando da maneira errada. Sou eu que tenho dificuldade com rejeição e não estou assumindo esse risco. Você sabe que para melhorar só vai depender de você. Isso é libertador e as pessoas não percebem. Porque a gente morre de medo de reconhecer vulnerabilidade. Né? Principalmente no ambiente corporativo. E o que muito líder ou muito profissional não percebeu, que reconhecer vulnerabilidade, isso conecta as pessoas entre si, isso sensibiliza, isso humaniza, isso fortalece, não fragiliza como as pessoas. A boa parte das pessoas tem medo, eu vou mostrar minha vulnerabilidade. E um desafio que a inclusão da pessoa com deficiência traz é que o gestor que não tem deficiência, ou os outros colegas, para lidar com esse tema, não tem como ele esconder a vulnerabilidade. Não tem. Como a deficiência é algo, às vezes, muito explícito, nem sempre, mas muitas vezes para lidar com ela, não dá para você fingir que sabe, você vai precisar reconhecer. E o gestor morre de medo de reconhecer. Ele se sente num Big Brother corporativo, onde todo mundo repara em tudo que ele faz. E repara mesmo. Inclusive, vai reparar se ele lida bem com essas questões, ou se ele finge que sabe tudo, mas não sabe. Se torna uma pessoa que você não consegue atingir, você não consegue conversar, você não consegue interagir, porque ele se defende, tudo ele fala que já sabe. Enfim, você vê que eu dou umas viajadas, né? Eu dou uma terapeutizada, mas é um pouco... Não, é ótimo. É ótimo, eu tô adorando. Então, um pouco esses os desafios que tem. Nossa, Guilherme, lá no começo do nosso bate-papo, você relatou que você foi funcionário público, né? Uhum. E eu fazendo um zoom lá nas suas redes sociais, eu vi que você também ocupou outros grandes cargos aí, né? Você queria contar, assim, um pouquinho como que foi ocupar esses cargos e o que você acha que ali no momento da sua contratação foi o diferencial para você poder ocupar o cargo? Olha, eu acho que assim, primeiro, aquilo foi uma pergunta que vocês fizeram no começo, né, da qualificação acadêmica e tal. Isso, lógico, que faz muita diferença. Mas eu percebi que as pessoas se sentiam à vontade comigo. Porque, assim, eu percebia que eu mostrava que eu tinha uma qualificação profissional acadêmica adequada, mas aí vinha a questão da deficiência. E quando você fala de pessoa cega, o número de pessoas cegas incluídas é muito pequeno quando você compara com outras deficiências. Né? Tem muita gente com baixa visão, mas pessoa cega é raro. Eu cheguei a cargo de liderança em multinacional, eu não conheci nenhuma outra pessoa cega em cargo de liderança em multinacional no Brasil. Eu também não. Então, assim, mostra o desafio. E não é que não tem pessoas cegas boas, é que talvez elas não tiveram a oportunidade que eu tive.
Mas eu acho que o fato de eu levar mais com leveza, deixar a pessoa mais à vontade, isso facilitou muito, né? Essa abertura de portas que eu tive em vários lugares. Agora, a minha atividade que fez muita diferença na minha vida e que não é algo que é valorizado numa entrevista, foi quando eu fui atleta de alto rendimento. Né? Que, quando você fala que você é atleta, o que o pessoal pensa, né? O que seu pai e sua mãe pensam? Não, ele faz 3 polichinelo, faz um alongamento, né? E é isso que é ser atleta. Eles não, né? Se tem alguém nos acompanhando hoje e de fato é atleta de alto rendimento, que treina de segunda a sábado, que passa mal no meio do treino, daí você acha, pelo menos passei mal, hoje eu vou para casa mais cedo. Seu treinador fala, descansa 15 minutos e dá mais 5, tiro de 300. Então, assim, sabe o quanto é sofrido e o quanto precisa de disciplina? Então, essa vida de atleta me trouxe muito ensinamento que eu levo para tudo. Né? A atitude, o não procrastinar, o chamar a responsabilidade para si. Né? Mesmo quando você aprende que o que vai fazer você ir para frente não é a motivação, é a disciplina. Porque no dia que você acorda cansado, você está sem motivação. E aí que a disciplina vai fazer a diferença. E na academia, quando você está com vontade, todo mundo vai. O negócio é ir na academia quando você não está com vontade. O negócio é dizer não para o pudim ou para a batata frita quando você está com vontade de comer. Exato, muito difícil. Né? Então, e é isso. E você percebe que quando você consegue dizer não para batata frita, quando você está com vontade de comê-la, isso vai fazer você se sentir forte. Isso vai ser um estímulo, você vai ter uma sensação interna que alguém que está nos assistindo, sei lá, se é endorfina, sei lá o que, alguma coisa que dá prazer, que eu não sei o que é, mas dispara aquilo em você e você começa a querer repetir aquilo. A ter atitude, disciplina, e o esporte me trouxe muito, muito isso, né? A questão do protagonismo, e como o meu esporte era individual, era atletismo, eu era velocista, prova de 100, 200 metros, era com você. Claro que tem o guia, tem uma nutricionista, tem o técnico, mas na pista é você com você. Então foi uma atividade que foi muito, muito importante, e eu levo para várias questões de relação hoje. Uma curiosidade minha, você já teve o auxílio de um cachorro cão-guia? Isso aí, vocês escolhem de ter ou não? Como que funciona? Eu escolhi não ter, porque se eu tivesse com guia, ninguém mais ia prestar atenção em mim. Entendeu? Eu só ia falar com o cão-guia. Ai, que fofinho! Exatamente. Não, eu tô brincando. Quer dizer, não tô brincando, isso ia acontecer também, mas não foi por isso que eu não... É muito difícil o cão-guia, né? Ter acesso a um cão-guia. Porque o treinamento do cão-guia, ele é demorado e muito caro. E são pouquíssimos lugares que treinam cães para serem guias de pessoas cegas. Se eu não me engano, agora no Brasil tem, mas até pouco tempo atrás, não tinha nenhum lugar no Brasil, coisa de 10 anos atrás, mais ou menos, que treinava cães para serem guias de pessoas cegas. Você tinha que, sei lá, para os Estados Unidos, para a Europa. Não sei se mudou, mas antigamente um treinamento de cão-guia era mais ou menos 15, 20 mil dólares. Nossa. 100 mil reais. Ou seja, você tem que ser cego e ainda ser rico. Então, não, porque são fundações. Isso aí... Não, mas você não precisa. Eu não sei, eu acho que em nenhum lugar você precisa pagar. Seja nos lugares do Brasil ou de fora, são fundações que fazem. Eu não sei se já tem esse serviço particular, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito que não. Você tem que entrar numa fila de espera, tal. Mas por isso que tem pouco cão-guia. E além disso, tem um treinamento. Tem que ter a alimentação do cão tem que ser adequada. Então, como política pública, sabe? Ele não pode tomar água ali do esgoto, ele não pode, não sei o que. Tem um monte de cuidado que às vezes socialmente a gente não está pronto para ter. Então, eu já tive a oportunidade de ter. Talvez por ser uma pessoa que tem um pouco mais de trânsito e ser reconhecida como referência no tema da pessoa com deficiência, quando começa um projeto, eu já me oferecendo, Guilherme, você quer ter um? Para até mostrar como que é o conceito, divulgar. Eu falei que não. Falei que não pelo seguinte, eu sou mais preguiçosão. Hoje eu saio pouco andando na rua, antigamente eu andava mais. O cão-guia é bom para andar na rua, não é tão bom para andar em lugar fechado. Como política pública, o que eu recomendo é bengala, para quantidade. Por quê? Como funciona a bengala? Acho que vale a pena explicar aqui para a galera que Exato. não... Né? A bengala, ela sempre vai estar na frente de onde eu vou dar o meu próximo passo. Não sei se vocês já repararam que a pessoa cega, ela usa colocando a bengala assim no lado esquerdo, depois no lado direito. Esquerdo, direito. Isso a pessoa cega que sabe usar a bengala. Né? Então, sempre do lado esquerdo, lado direito. Sim, de um lado para o outro. De um lado para o outro. Quando ela coloca do lado esquerdo, ela está sinalizando, pode dar o seu passo com o pé esquerdo que não tem nenhum obstáculo.
Isso é automático, esquerda, direita, ela vai andando. Então, ela vai mapeando os obstáculos que tem ali no chão. Qual que é o problema da bengala? Que ela só pega os obstáculos que estão no chão. Então, algo que está ali, um antigo orelhão, uma caixa de correio, não sei o que, aquele obstáculo que a gente chama de aéreo, ela não descobre. A gente descobre como? Batendo na cabeça. Então, o cão guia, ele desvia dos obstáculos aéreos. O cão guia atravessa a rua sozinho, com a pessoa cega. Com a bengala, a orientação é espere alguém para atravessar com você. Ah, não, mas eu gosto de arriscar. Não faça isso. Cada vez mais os carros estão silenciosos. Normalmente, na hora de atravessar a rua, não atravessa, os carros diminuem a velocidade, o que torna eles mais silenciosos ainda. Então a recomendação é espere alguém. É que às vezes é chato, o pessoal passa, não te ajuda, tal, mas cada vez mais as pessoas ajudam, né? Então para quem anda bastante, pensando em política pública, bengala. O cão guia, lógico, é bom para andar na rua, mas tem todas essas questões de treinamento e tal. Como eu não andava muito mais na rua, pegava muito Uber, já estava na fase mais folgada da vida, assim, mais preguiçosa, eu falei, eu não vou usar, esse cachorro vai ficar em casa o dia inteiro, vai ser ruim para ele, e por isso que eu não quis, né? Ele é melhor, é uma bengala 3.0, vamos dizer assim, mas eu vou dizer que a bengala bem utilizada já resolve a vida da maioria das pessoas cegas. E mais fácil de transportar, né? Não, assim, absurdamente, cuidar, tudo, né? Cuidar, tudo. Transporte público, você acha que está aí adaptado pro cego? Ele é relativamente bom. É bom? Tá? O metrô, principalmente. O metrô é bom. Porque você chega lá, já vem... Os funcionários... E já faz tempo isso, né? Faz bastante tempo. Eles são super bem treinados. Tem todo lá um esquema. Chega uma pessoa, te deixa em tal vagão, daí o funcionário do metrô já avisa o outro funcionário em que vagão vai descer uma pessoa cega. A questão é que, como felizmente, cada vez mais pessoas cegas estão saindo de casa, muito em função da inclusão profissional, aumentou o número de pessoas cegas e, às vezes, a galera lá não dá conta. O metrô, às vezes, precisa redimensionar o número de funcionários para esse serviço, porque, às vezes, você chega lá na estação, desce do seu vagão e fica esperando muito tempo. E o que um monte de pessoa cega faz? Todo mundo tem horário na vida, dificilmente ela está lá a passeio. E daí ela pega carona com qualquer pessoa que ajuda. E daí chega lá o funcionário, depois de 5 minutos e não tem ninguém, daí isso causa um certo caos, assim, será que ele está aqui? Será que não foi? Será que ele está em segurança? Então, são essas as questões do dia a dia que a gente tem. Agora, pegando num transporte individual, mais público, que é o Uber, que é o 99, o carro de aplicativo, toda hora tem o dilema, né? Pessoa cega é mais tranquila. Pessoa cega que usa bengala é tranquilo. Normalmente, o que eu faço? Igual eu fiz agora. Eu pedi um Uber para vir para cá e eu consigo mandar uma mensagem para ele. Eu falo, sou deficiente visual, estou na frente do prédio. Por quê? Porque senão ele fica me esperando, eu esperando ele. Verdade. Né? Faz sentido. Tem gente que manda assim, sou deficiente visual, quando chegar dê 2 buzinadas. Tem gente que faz isso. Então, cada um faz isso. Mas só o fato de eu falar que eu sou deficiente visual e que eu estou ali, ele já... se ele não for muito devagar, ele já vai me ver e me chamar. Né? Tem um outro que é mais devagar. Agora, para quem tem cão-guia, são famosos os perrengues de Uber não aceitar. É verdade. Né? Assim, não levo, e já tem lei que obriga e tal. Mas vira e mexe nas redes sociais, tem os casos aí de que não aceitou. E é uns cachorros tão bonitos, tão limpos, como exatamente, é que fala, né? Não aceitam. Às vezes o cachorro tá mais bem cuidado do que o próprio dono. Normalmente os cães guia são muito bem cuidados. E assim, fica um pouco de pelo, dá uma batida ali no coisa acabou, sabe? Não é também assim, ele não vai ficar 3 horas no seu carro. E as ruas de São Paulo, hoje você se sentia assim seguro e estar andando pelas ruas de São Paulo em questão assim as calçadas? E em questão às calçadas, você se sente seguro? Não, é sempre uma aventurinha, assim, mas você vai pegando a manha, porque o degrau, a princípio, ele não é um problema para quem é cego. Eu vou falar da realidade da pessoa com deficiência visual, tá? Que é totalmente diferente da experiência de quem usa cadeira de rodas. O degrau, ele não é um problema. O que é problema para quem tem deficiência visual? Tem que ficar esperto. Saída de garagem. Porque a saída de garagem... No chão, ele muda, né? Ele tem uma ondulaçãozinha assim, né? Na hora que você vai. Às vezes, na maioria das vezes tem. Mas às vezes é muito sutil. E você não percebe que ali é uma saída de garagem. E, de novo, os carros estão cada vez mais silenciosos. O que é problema? Quando a pessoa para embicada numa garagem.
com o carro na calçada. Isso é péssimo, porque você vai ter que ir lá na rua, primeiro que você vai bater com a bengala no carro, vai ter que dar a volta pela rua. E aqui, gente, eu tô falando da realidade de um cara que tem a oportunidade de morar no Jardim Paulista. Perfil playboyzinho de São Paulo. Que é totalmente diferente de quem mora num bairro lá afastado, lá em algumas regiões de Guaianazes, ou do Grajaú, do Jardim Helena, lá de Engenheiro Marcilac, onde nem calçada tem. Nossa. Né? Tem lugar que nem calçada tem. Ele anda na rua por quê? Porque não tem calçada. Ou porque a calçada tem 10 centímetros. Então, quando a gente fala em urbanização, a gente está impactando todo mundo, inclusive na pessoa com deficiência. Então, outro desafio que eu tenho, assim, quando você tem... Isso tem aqui na região da Paulista bastante. Tem umas ladeiras, umas ruas que são ladeiras bem fortes. Sim. E que tem degraus. Eu lembro que eu vinha sempre do Ibirapuera para Paulista andando. E tinham degraus que eram tão altos que eu não sabia se era um degrau ou se era um muro. Se eu tinha ido um pouquinho para o lado ou era um muro. Daí você fica na dúvida. É que assim, conforme você vai fazendo muito um determinado trajeto, você já vai decorando. Sim. Você sabe, não, aquilo lá é um muro, ali eu já sei que tem uma situação. Mas olha, dá para ir tranquilo. E tem muita gente que oferece ajuda. Né? Então, eu ia te perguntar até disso. Quais atitudes, assim, que você falou até no seu Instagram sobre empatia, né? Como que a gente pode ter empatia com as nossas atitudes? É isso, acho que é oferecendo ajuda, né? Oferecendo ajuda e a pessoa vai te falar se ela precisa ou não. Mas eu não sei o que fazer. E se eu oferecer ajuda e a pessoa aceitar? Meu Deus, o que eu vou fazer, né? Daí você pergunta para ela que ajuda ela precisa. Né? O que é bem clássico com a pessoa com deficiência visual é aquela situação de a pessoa que enxerga segura no braço da pessoa que não enxerga ou vice-versa, né? Guilherme, eu já vi isso, mas não lembro. Não tem problema, não precisa lembrar. Pergunta na hora, ele vai te falar. Né? Só para esclarecer, o certo é a pessoa com deficiência segurar no braço, no cotovelo ou no ombro da pessoa que vai guiá-la, né? Isso. E normalmente é braço, né, cotovelo, ombro, são os lugares, os outros lugares, se te falarem, não é técnica de guiar, né? Enfim. E às vezes, quando esse trajeto que eu falava que eu vinha lá do Ibirapuera até a Paulista, virava e mexia, alguém passava e falava, eu tô indo pra Paulista, você tá indo pra lá? Tô, pronto. Eu pego no braço da pessoa e já me dá uma baita tranquilidade, minha cabeça já relaxa, porque é muito mais fácil, é um fato, ir com alguém te guiando do que você tendo que estar atento a cada passo ali, por mais que você esteja acostumado, né? Caminhada da tensão. É mais tensão, é claro. Essa tensão vai diminuindo com o tempo, mas muito mais tensão do que você andar ali com uma pessoa, tá? Então, nossa, felizmente muita pessoa já ajuda, assim. Que bom, né, que tá tendo essa conscientização, assim, das pessoas. Sim. Eu acredito que um dia a gente chega lá, né? Chegamos. Ju? Chega lá, né, Guilherme? Chegaremos, né? Sim, não, tá melhorando, assim, quando você olha... a sociedade tem melhorado muito nesse tema, não quer dizer que está perfeita, tem muita coisa para avançar, mas é inegável, né, gente? Sabe, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ser uma pessoa com deficiência visual, você era quase um extraterrestre, assim, onde você estava, né? Verdade. Hoje é muito, ainda as pessoas ficam meio assim, ressabiadas e tal, mas hoje já existe até uma abertura, assim, até porque é uma coisa que, eu não gosto muito das questões de ciência politicamente correta, essa coisa forçada, mas isso é bom, porque hoje a pessoa não fica tão à vontade para fingir que não viu. Ela sabe que vai pegar, não, ixi, ferrou, vou ter que dar um jeito aqui. Ela já tem que, isso faz com que ela foque na solução e não no problema. Você vai, seja o que Deus quiser, vamos lá, vai precisar de ajuda, já começa a rezar para o cara pedir, né, não pedir ajuda. Mas tem melhorado bastante. Bacana. Guilherme, mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast PCD. Quero saber se você quer deixar uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Olha, quero primeiro agradecer por estar aqui com vocês, bater esse papo, contar um pouco mais de mim, dos meus palpites, das minhas percepções, da minha experiência profissional. E assim, eu tenho certeza que quem está nos assistindo tem coisa que ouviu eu falar e vai falar, nossa, nada a ver, não faz sentido nenhum para mim. E o que não fizer sentido, joga fora. Guarda pra você. Não. Mas pode jogar assim, nem tudo que eu tô falando vai fazer sentido. Mas o que fizer sentido, registra, anota, leva pra sua vida. Filtra, mas registra, porque senão daqui a pouco você vai ver o jogo de futebol, vai ver se a menina ou o cara que você tá esperando resposta no WhatsApp te respondeu, você vai esquecer. Então o que fizer sentido, registra, que vai ser mais fácil de aplicar.
né? Percebe como que no seu dia a dia você pode ser mais inclusivo. Eu dei aqui o exemplo do Instagram, mas tem várias outras maneiras, oferecendo ajuda, perguntando na sua empresa se eles já entrevistaram algum candidato com deficiência, provocando para que isso aconteça, né? O importante é a gente sair da plateia e ir para o jogo. O convite que eu faço é para que a gente coloque o foco na solução ou não no problema. O caminho da inclusão, ele não é um caminho de linha reta. Eu posso garantir que na vida pessoal ou na vida profissional vai ter problema. Só que a gente pode usar esse problema para boicotar todo o processo. Para dizer, não falei que não ia dar certo? Ou a gente usa esse problema como lição aprendida, que é o que a gente faz com tudo que a gente queira que dá certo. Então é esse convite que eu deixo, para que a gente tenha foco na solução, para que mais pessoas com deficiência possam ser protagonistas das suas vidas, das suas carreiras, enfim, da sua existência. Era isso, super obrigado aí pelo convite. Nossa, sensacional esse discurso dele, Sem palavras, eu nem sei mais o que eu vou falar agora depois desse discurso. Fiquei estarrecida. Exato. E para poder finalizar mais uma vez esse episódio, não poderia deixar de agradecer, né, aos nossos apoiadores, né, Ju? Exato. Que é a KVM Audiovisual, o Vitor Studio Barber, a Padaria Rosa de Saron e a Barretos Distribuidora. Muito obrigado pelo apoio de vocês, viu? E até o próximo episódio, né, Ju? Isso aí. Tchau, Tchauzinho, pessoal. gente. Tchau, tchau.